na realidade, eu vou fazer uma apreciação muito direta sobre a situação de transição energética, o debate internacional sobre transição energética e as oportunidades que o Brasil tem do ponto de vista de operar essa agenda num caráter bastante estratégico, uma vez que se requer soluções após os 10 anos do Acordo de Paris. Quer dizer, o que se anuncia no contexto internacional sobre a questão climática, pós a Conferência de Baku, todos sabem que é uma conferência no Brasil, na cidade de Belém, uma conferência-chave do ponto de vista da definição do novo ciclo de ambições de mitigação e de adaptação em face das mudanças do clima, e isso significa uma responsabilidade muito grande para o Brasil liderar e fazer avançar uma agenda que tem toda uma complexidade política, geopolítica, de inovação, de competitividade de mercados, mas também um debate desafiador em torno do sistema de cooperação internacional e em torno também das dinâmicas da nova ordem internacional. Então, isso está tudo num contexto chamado desafio do debate e das estratégias econômicas de inovação, de competitividade sobre o desafio da agenda climática. O tema central no mundo com a questão climática é o tema de energia. O Brasil tem uma situação confortável, mas, entendo eu, uma situação muito desafiadora em torno da sua matriz energética e confortável em torno da matriz elétrica, que hoje responde por cerca de 93% de energias renováveis. A velocidade no mundo em torno das transformações tecnológicas sobre a questão de energia é enorme, tá? E, obviamente, uma discussão que está posta é exatamente o que a gente definiu em inglês, transition away da agenda de combustíveis fósseis, e que, obviamente, esse diálogo deve acontecer numa relação entre oferta e demanda de petróleo e a dependência do mundo, particularmente de petróleo e de combustíveis fósseis, mas com grande destaque a petróleo, a gás e a carvão mineral. O Brasil, como eu disse, tem uma posição muito favorável, muito interessante, não só no presente, mas de oportunidades em relação ao seu futuro, num posicionamento de transição energética. Essas oportunidades dão claramente um desejo de um crescimento expressivo de fontes renováveis no Brasil, né? Os números são bastante significativos, tanto na questão do potencial significativo na geração eólica onshore, na questão solar, e mais do que isso, quer dizer, numa perspectiva também de eólica offshore, cujo domínio tecnológico é todo da China hoje. Tá? O Brasil também caminha tremendamente, já instalou cerca de 9 gigawatts em capacidade instalada centralizada de energia renovável em relação à questão solar. O Brasil avança nisso com um potencial de negócios e investimentos, e além dessa discussão das renováveis, além da questão de debate estratégico, o Brasil tem o outro lado envolvendo a exploração e produção de óleo e gás, uma transição energética que requer, sim, um olhar, principalmente por causa do conteúdo de baixo carbono do petróleo oferecido no Brasil. Hoje é o principal commodity de exportação do Brasil, supera, inclusive, a commodities relacionadas à agricultura. Esse desenho faz com que o Brasil também se posicione muito bem em relação aos combustíveis sustentáveis, ou seja, o etanol de segunda geração, toda derivada, a lei aprovada recentemente pelo governo e pelo Congresso brasileiro e ratificada pelo governo brasileiro, oferecendo os caminhos de debate, de visão estratégica sobre a questão de ser nós somos os maiores produtores de biocombustíveis, de etanol e biodiesel, sendo o segundo maior de etanol, e, obviamente, ampliando todo o espectro chamado biocombustíveis sustentáveis ou combustíveis sustentáveis. O Brasil avança significativamente com grande capacidade de produção e desafios em termos de hidrogênio verde. Isso é uma indústria que sinaliza uma visão estratégica, particularmente para o mercado consumo nacional. Isso é extremamente relevante ser observado. A perspectiva também muito bem posicionada de captura de carbono tecnológico, ou seja, em cima do CCS, isso em torno muito, Dória, da capacidade de armazenamento de mais de 2,4 milhões de toneladas de CO2 por campos de petróleo depletados do Sudeste. Então, você pode, através de alta tecnologia, capturar, retirar carbono da atmosfera, além, obviamente, das soluções baseadas na natureza, chamadas daí o segundo maior potencial tropical de mitigação climática em torno de restauração, em torno de produção de economia, de energia, de biomassa. O Brasil tem alternativas
todas para correr em torno disso, e me parece bastante estratégico que o Brasil busque parcerias, coalizões e visões de cooperação bilateral, trilateral, plurilateral, entendendo as novas dinâmicas de interesse de mercado, de interesse de investimento, de promover desenvolvimento, de redução do custo da energia do Brasil, de competitividade da revolução ou da nova política industrial brasileira, e mais do que isso, que lugar, que espaço o Brasil quer ocupar do ponto de vista de oferecer cooperação, oferecer, compartilhar tecnologias e inovação, exercer a solidariedade na sua política de soft power. Então, as oportunidades de investimentos no diálogo de boa regulação, tá? O desafio de boa regulação, de entender a pactuação do setor público com o setor privado, entender como esses dinheiros, esses fluxos de dinheiro, de inovação, de competitividade vão acontecer nos próximos 30 anos, ou seja, no ciclo de descarbonização da economia brasileira, que está direcionado para 2050, como a economia europeia, como a economia em Portugal, faz com que o Brasil avance em planos já definidos, como o Plano Nacional de Transição Energética, o PLANT, a Lei de Combustíveis do Futuro, a lei do hidrogênio, que a regulamentação, eu entendo, deve ser feita de um caráter muito estratégico, entendendo, lidando com as incertezas hoje no mercado internacional, o potencial de exploração de gás e petróleo, o Brasil tem que saber discutir o futuro da sua indústria de petróleo e gás, né? E andando nas questões ambientais, obviamente o desafio do Plano Clima, da nova NDC do Brasil, da contribuição determinada do Brasil, foi apresentada agora aqui em Baku, indo também, obviamente, para aquilo que seja o maior desafio que tem que deixar do passado brasileiro, que é eliminar o desmatamento, não só da Amazônia, mas o desmatamento ilegal, que o Brasil não precisa disso para o seu desenvolvimento econômico e tampouco para as suas ambições de ser um país melhor no futuro. Por fim, nós temos toda uma discussão no Ministério da Fazenda, esse realinhamento do plano de transição ecológica com uma visão estratégica posta, alinhando os interesses também do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com a reativação de fundos, com a visão estratégica de reduzir o custo para o empresário investir, as parcerias nacionais e internacionais. A parte de emissão de títulos sustentados são mais de 4 bilhões de dólares captados em apenas 2 emissões pelo banco. O avanço do Banco Central com a taxonomia sustentável brasileira. O Fundo Clima foi revisto, criado na nossa época, foi revisto exatamente para financiar esse desenvolvimento, essa transição de baixo carbono. Obviamente, e aí agora o recente debate, além das parcerias com bancos de desenvolvimento, como o BID, o recente debate no Congresso Brasileiro de concluir a lei que determina a regulação do mercado de carbono no Brasil. Esse conjunto de coisas precisam ser conectadas, essas coisas precisam ser conectadas, colocadas na perspectiva de uma narrativa estratégica, uma prioritária que deve orientar no entendimento não só essa ambição brasileira, mas uma ambição de cooperar, uma ambição de escolher parceiros estratégicos e uma ambição de ter o setor privado como alavancador, tá, de um processo de desenvolvimento que, sim, é a cara do Brasil, se eu posso dizer, porque é um país com alternativas. O Brasil é um país hoje com alternativas no curto prazo, um país que tem condições de avançar na agenda climática e, mais do que isso, avançar na agenda climática tendo a liderança do setor energia como o grande carro-chefe da transformação do nosso desenvolvimento e, obviamente, contribuindo para a mitigação de gases de efeito estufa, mas também para uma resiliência climática, sabendo lidar efetivamente com a necessidade de promover desenvolvimento e crescimento econômico com justiça social. Eu acho que é um pouco essa agenda que a questão climática anuncia, tá? É assim que está sendo debatido aqui em Baku, as demandas de financiamento, as demandas de como isso vai acontecer uma combinação dos interesses que são discutidos no sistema multilateral, mas esse assunto climático é um assunto também discutido fora do sistema multilateral de cooperação, nos chamados like-minded blocks. Não é por outra razão que semana que vem o Brasil, ao presidir o G20, apresentará uma série de recomendações em torno da agenda climática e, em seguida, o tema também está, ano que vem, na presidência do Brasil, do BRICS Plus, e na presidência do Brasil na COP30. Então, há uma combinação de interesses que eu imagino e desejo de forte como brasileira, que o Brasil abra, permita uma grande agenda de cooperação de um jeito, vamos dizer, mais simpático, uma inteligência climática contemporânea, não mais reativa, mas entendendo que isso faz parte da transformação desse país, um país provedor de soluções, um país solidário e um país que vive em paz há mais de 150 anos com seus vizinhos. Então, eu acho que é extremamente importante que o Brasil se coloque como uma sociedade contemporânea e, como eu gosto de dizer, um país provedor de soluções. Acho que é por aí que a transição energética brasileira, a liderança da agenda de energia, precisa
ser colocada e sairmos desses debates polarizados de problemas, etc., como foi dito anteriormente, por campos político-ideológicos. Nós precisamos de realismo, precisamos de visão estratégica, precisamos de ambição, precisamos definir uma agenda, pactuar uma agenda, que não se trata de direita, esquerda, baixo, nada disso, se trata de interesse nacional. O Brasil precisa defender os seus interesses nacionais e as soluções climáticas passam pelo conjunto de interesses nacionais. Muito obrigada.